Olá, terceirão, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Estamos aí, né, para mais uma videoaula. Hoje nós vamos para a aula 9, tá certo? Em que a gente vai ver praticamente, vai se dar mais ênfase ao nosso grande autor do romantismo, o José de Alencar, que está lá na apostila, página 25, se vocês estão acompanhando comigo, o título lá, Consolidador do Romance no Brasil. Quer dizer, a obra dele de romances nessa época é intensa. Eu vou ler rapidamente aí, né, ao lado da fotozinho dele, que tem aí na apostila, na página 25, o que o Antônio Cândido fala e vamos para uma rápida explicação. No Brasil e em toda a América Latina, olha aí, não teve alguém igual a ele na América Latina nesse tempo. O escritor alcançou reconhecimento social por sua contribuição patriótico-sentimental a causas políticas e sociais. Quer dizer, esse patriótico sentimental aí, entre aspas, por quê? Porque ele foi um patriota, ele lutou muito pelos seus ideais, muitas vezes até errados, nós vamos ver mais para frente, né? E sentimental porque estava no romantismo, era o sentimento, era a emoção, né? Era a ilusão, sonho, fantasia que predominava, esse sentimental aí. E ele lutou muito por causas políticas e sociais, né? Ele é cearense, está lá em Messejana, nasceu em 1829 e ele vai morrer em 1877 com 48 anos, muito jovem, né? Mas é a bendita tuberculose, que naquele tempo não perdoava, né? Não havia penicilina ainda, a penicilina só vai ser descoberta durante a Primeira Guerra Mundial, tá certo? Então, a tuberculose era o terror naquela época, né? Era a peste daquela época lá e levava muita gente, certo? E ele teve uma vida muito agitada, porque veio morar no Rio de Janeiro e depois fez curso de Direito. Teve uma carreira política intensa, foi deputado, chegou a ser ministro da Justiça, certo? Foi até eleito para ser senador numa lista lá tríplice, não sei como era a eleição naquele tempo, mas ele estava em atrito com o Pedro II e por isso ele não foi, fez oposição a Pedro II, certo? Então, apesar disso tudo, ele ainda tirava algum tempo, né, para suas obras e seus romances. E o aspecto central da obra, está lá na página 25, segunda coluna, né, é importante instrumento para o conhecimento da nação brasileira com os seus romances. O autor traça um amplo painel que permite uma visão panorâmica da terra, do povo, da história e da cultura nacional. Quer dizer, ele é um autor nacional que abrange o Brasil em todas as suas dimensões. A gente vai ver isso pelos tipos de romances que ele fez, né? Vamos lá, então, os romances indianistas ou primitivistas que estão aí, né? Em que ele começa lá com o Ubirajara e que se passa antes do descobrimento do Brasil e aquele início lá, né? Já depois tem os dois mais famosos indianistas, o Guarani e Iracema. O Iracema eu pedi para vocês terem lido ano passado, aquela lenda da história do Ceará e tudo mais. E o Guarani é também considerado como histórico, que fala muito da colonização ali no Rio de Janeiro, tempo do Brasil colônia. E tem os romances históricos, que falam dos acontecimentos, como as Minas de Prata, volta o Guarani aí, ele é indianista, é histórico, Guerra dos Mascates, Alfarrábios. E ele entrou também pelos romances regionalistas, com o Tronco do Ipê, o Sertanejo, o Gaúcho e Tio, mas esses romances sertanejos são românticos, né? Sentimentais, não é aquele sertanejo bruto na realidade. Vai ter alguns autores românticos que vão se dar melhor que o Alencar nisso aí, a gente vai ver isso hoje ainda. E onde ele se destaca mais são nos romances urbanos, os romanos da cidade, que aí sim satisfazia toda aquela burguesia lá, né? Então tem os 5 Minutos, a Viuvinha, a Pata da Gazela, Lucíola, Diva e Senhora, os 3 mais famosos, né? Há uma sinopse aí agora que eu não vou falar dessas sinopses para vocês,
Da Iracema, vocês já sabem da história, que a gente já comentou muito dela o ano passado. Tem a sinopse do Guarani, de Lucílio da Senhora, né? O Senhor é o mais famoso por causa daqueles 4 momentos, né? O preço, depois a quitação, a posse e o resgate. E eu não vou ler essa sinopse para vocês depois vão dar uma lidinha aí se vocês não o conhecem ainda, certo? Porque para o Alencar o que eu tinha que dizer era isso. E agora, já que eu falei que o regionalismo de Alencar dentro do romantismo não é tão forte como eu digo dos outros regionalistas, que eu passo a falar agora, que está lá na página 27, o regionalismo romântico do Brasil por inteiro, né? E aí nós vamos ter, certo? Então, como está aqui, olha, né, no segundo parágrafo aí da página 27 desse José de Alencar escreveu alguns romances regionalistas, mas não logrou êxito com eles. Coube a outros escritores, que aliás tinham um contato mais efetivo com a paisagem descrita em suas obras, desenvolver melhor esse regionalismo. Aí que eu queria chegar, né? José de Alencar não foi o melhor regionalista do romantismo. Talvez o melhor romancista urbano, indianista, tudo bem, mas regionalista não, é bem fraco, né? Porque ele cria um gaúcho romântico, ele cria um sertanejo romântico. Eu acho que ele fez o gaúcho sem nunca ter ido lá para o Rio Grande do Sul, tá certo? O tio lá do interior de São Paulo também, ele nunca esteve lá. Agora, quais são esses grandes regionalistas, então? O primeiro que cita aí o Franklin Távora, do Nordeste, pouco conhecido, né, pouco falado, mas de uma importância tremenda lá. Se não me engano, o livro principal dele é O Cabeleira. Aí vem o Bernardo Guimarães e Visconde de Toné. Vamos falar do Bernardo Guimarães, que é mineiro, lá de Minas. Tá lá as obras dele, o Ermitão de Moquém, o Garimpeiro, o Seminarista, a Escrava Isaura, né? Todos eles regionalistas, mais ou menos regionalistas, porque se passam todos lá no interior, não é na cidade. Esse seminarista é outra história. Agora, o mais famoso deles aí é a Escrava Isaura, de 1875. Né? Tem a sinopse aí, na página 27, é aquele esquema. É aquele esquema do romance romântico, o herói, o antagonista, e vai acontecer de repente, desfaz tudo, na hora do casamento vem alguém, denuncia um outro fato, é bem interessante isso aí, é aquele esqueminha. E ótimo para uma novela, né? E fez um sucesso tremendo a Escrava Isaura, novela da Globo, da década de 70. Olhem, vocês nem sonhavam ainda ser década de 70. A Globo, ela estava bem melhor na dramaturgia dela naquela época, né? E esse Escrava Isaura percorreu o mundo. A Globo parece que vendeu para mais de 80 países a Escrava Isaura. A atriz principal lá era a Lucélia Santos, acho que está viva ainda, a Lucélia Santos, era a atriz da Globo, a famosa na época, né? E diz que em 1985 a Lucélia Santos foi eleita a artista do ano lá na China, tá certo? E tem umas coisas até gozadas que eu estava vendo, que em Cuba, Fidel Castro chegou a mudar o horário da reunião com o ministério dele diária para que eles pudessem assistir, certo? A novela, que os ministros dele pudessem assistir a novela. Foi um sucesso tremendo, essa bendita Escrava Isaura aí do Bernardo Guimarães. A sinopse está aí, o drama é interessante. E talvez o melhor do regionalismo nosso foi o Visconde de Toné, que está aí na página 27 no fim. Ele tem vários livros, mas o principal romance regionalista dele chama-se Inocência, certo? Ele conseguiu descrever bem aquela região interior ali, Goiás, Mato Grosso, né? E toda uma história que tem ali, usos e costumes daqueles sertanejos, né? Uma moral rigidíssima, né? Ele descrevia muito bem a casa do sertanejo, né? Em que, por exemplo, naquele machismo tremendo da época, a mulher não podia aparecer. Tem uma venda, por exemplo, a venda está aqui na frente, e os aposentos femininos, onde fica a mulher, as filhas, sei lá, tias, comadres, está lá para dentro, o chamado gineceu, né?
como antigamente havia, aquela proteção toda, e aquela moral rígida, né, de lavar a honra e tudo mais. Esse romance, e tem uma história, claro, eu não vou contar a história, tem a sinopsezinha aí, é bem interessante, mas é como ele descreve bem o regionalismo, talvez seja o romance regionalista mais perfeito do nosso romantismo, esse Inocência, o livro mais conhecido do Visconde de Toné. E vai falar aí, terminando essa parte aí, né, da prosa romântica, o teatro, que a gente já viu o ano passado também, e como maior autor é o Martins Pena, com peças como O Noviço, Judas em Sábado de Aleluia, O Juiz de Paz na Roça, Os Dois ou O Inglês Maquinista, né? O Martins Pena foi o grande autor do teatro romântico, desta época aí. Tudo bem? Já estou com 10 minutos e tanto. Vamos encerrando isso por aqui. Amanhã, no plantão de dúvidas, a gente vai voltar lá para a aula 8 ainda para corrigir os exercícios, mas depois a gente vai falar aí dessa aula 9. E espero que para a próxima semana você já tenha recebido a aula 10. Se não, a gente dá um jeito aqui, eu vou adiantando essas aulas aí para a gente não perder o nosso ritmo, tudo bem? Então vamos em frente, coragem, certo? Isto vai passar, no fim vai dar certo. Um abração muito saudoso a todos e todas. Boa noite.